Lidando com a privação de sono, o tema da nossa aula de hoje. A terceira aula da semana Sono Amável e com a participação da Gisele, mãe de 13. Então já ela vai entrar. Enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, vamos aguardar um minutinho. Ai, gente, essa questão da privação de sono dá o que falar, né? Porque realmente a gente fica com outra dimensão sem dormir. Os nossos hormônios ficam bagunçados, a nossa capacidade cerebral diminui. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre como lidar com a privação de sono de forma inteligente. E já a Gisele entra aqui para participar da nossa live. Ela vai contar a experiência dela. Gi, ela tem 13 filhos, né? Então ela já passou pela privação de sono 13 vezes. E nos primeiros filhos ela não fazia, assim, ela deixava a vida levar, né? E ela era feliz daquele jeito, dava certo. Mas não é pra todo mundo que dá certo conduzir dessa forma, né? Tem mãe, assim, que entra num estado emocional terrível, que fica realmente muito mal, que não sabe como lidar. Então, nem todo mundo tem, assim, essa capacidade de ser flexível quando as coisas não saem como esperado, né? E também isso depende muito do temperamento da pessoa, de como que a pessoa entende o mundo. Por exemplo, uma pessoa melancólica, ela lida muito diferente da privação de sono do que uma sanguínea, que não se importa tanto se ela não conseguir lavar uma louça para dormir, que ela precisa dormir. Já uma pessoa muito organizada, ela vai se sentir assim agoniada, porque ela tá com muito sono, ela quer dormir, mas ela também quer lavar a louça. Ela também quer ver tudo organizado na casa. E aquilo vai virando uma bola de neve, porque aquele cansaço dela, né, vai tomando conta. Então, enquanto a Gi não chega, eu vou contar um pouquinho dessa nossa semana, né? A Semana Sono Amável. Eu tô fazendo aqui no meu perfil todo dia a aula, 8 da manhã, hoje, que foi às 3 da tarde, que era o melhor horário pra Gisele. E aí, nessa semana, eu vou tratar de temas que vão já ajudar você, já o seu bebê a dormir melhor essa semana mesmo, né? Então, a gente já teve 2 aulas até agora, que foi a importância da educação de sono, para você entender qual que é a importância. Aí a segunda foi sobre rotina de sono, o que é rotina de sono, como fazer rotina de sono, como as pessoas entendem a rotina de sono. E hoje o tema vai ser lidando com a privação de sono, né? Porque se a gente não sabe lidar com isso que está acontecendo na nossa vida nesse momento, vira um caos, né? A Gi chegou aqui, esperar ela mandar o convite. Mandou. Gente, eu sou vizinha da Gisele, mas a gente se viu acho que 2 vezes só nessa vida. Oi, oi, oi! Tá dizendo que Hoje, tá conectado. Então, nós estamos conectou. conectados. Tá me vendo? Eu tô te vendo. Tomara que hoje dê certo. Naquele Não dia não é? deu, né? Gente, ai, tem um monte de chatura. Vamos ver se as meninas dão um feedback aí de como que tá a imagem e o som, tudo certo? E aqui, Vocês estão conseguindo ver nós duas? você tá visualizando o comentário? Aqui não tá aparecendo, rolando comentário para mim. Mas você tá vendo aí Eu o tô vendo. feedback? Deixa eu perguntar aqui. Vocês estão. Ah Aqui lá, tá o. sim. Ó, Sim. Ah, beleza. Aqui tá ok. ó. Agora Oh, tô meu vendo Deus. rolar. Eba! E a gente tinha que fazer tipo um podcast, que a gente é vizinha, né? Não é? Ai, maravilhoso. Gravar junto, Aqui na cidade. Ai, ótimo. Eu vou amar. Só me né? chamar que eu vou. E aí a gente fica mais perto, né? Não é? Ai, Mas Luara do obrigada céu. por aceitar o convite, Gi. Imagina. Uma honra, uma alegria. Imagina. Você tá bonita. Nem deu tempo de me maquiar. Eu tô aqui. Eu coloquei o Não, filtro pra eu também. esconder as. Mas eu só passei o batom aqui, né? E passei o batom na cara, na boca, e minha sobrancelha já estava feita. Uhum. E eu tô sem rímel. O meu rímel acabou, mas eu vou atrás. Eu não uso no dia a dia rímel porque ele fica meio panda. Eu uso só para live, Ah, quando é uma ocasião especial, né? esse dia eu Ah lá, lembrei de já que tá você. dizendo que tá tudo tranquilo, ó. Todo mundo aqui dizendo que dá para ver, que dá para Então, ouvir. deu certo dessa vez, graças a Deus.
E esses dias eu pensei em você mesmo, Gi, em relação a rímel. Eu comprei um rímel pra mim que eu paguei R$ 15 lá na loja do chinês, lá no centro. Aí Eu eu falei, também nossa, acho que a Gisele ia gostar desse rímel aqui. sou cliente. Bom saber. Hoje eu vou subir para os lados de lá. Mais tarde eu já dou uma olhada. Então tem Eu ia na, bastante eu ia maquiagem na, boa lá. eu ia na loja 10. Eu amo make. Eu amo make. Patrocina nós, manda uma sacolinha aqui. Eu sempre tenho comprado lá, naquela Eu Amo Make. Tem uma outra também que tem preço bom. Esqueci o nome, mas enfim, né? A gente tá Essas sempre aí eu não aproveitando. conheço. Depois você me fala onde que é, essas aí eu não Tá, conheço. não, você vai gostar. Tudo é 10 Quero reais, ver. 10 ou 15 reais lá. Bem joia. Ah, a pessoa falou, estamos grávidas novamente, meu quinto. Ai, que legal, Beatriz. Ai, tá vendo? Ó, vocês já estão combinandinho. Não, eu falei para as minhas seguidoras que eu tinha uma amiga grávida, mas eu não tinha visto que você tinha divulgado já no seu perfil a gestação. Eu falei, meu Deus, eu tô falando. E aí ficou todo mundo em polvorosa. Aí hoje que eu revelei quem é a nossa amiga querida que está esperando o quinto filho, né? Então, você já imaginou, Luara, se eu tivesse tido 5 filhos antes dos 27 anos, eu já estaria batendo o quê? Ó, vamos contar a conta geral: 16 filhos mais 5, 21, Luara. Você Quando bateu o você recorde chegar, brasileiro. quando você chegar em 42 anos com 21 filhos, né? Assim, estatisticamente. Ai, gente, isso é conversa de gente maluca, né? Para do céu. Tipo, Mas assim, pessoas. Deus tinha plano pra vida diferente. Você casou com 26, né? Exato, exato, exato. Eu casei com O tempo, 19. o tempo foi outro. Eu casei com 26 para 20. Casei com 27, aí já engravidei na lua de mel, entendeu? O negócio rendeu bastante, né? Compensou a espera. É igual eu casei, eu engravidei no outro mês. Eu casei em setembro e engravidei em outubro. Ai, tá vendo? Tem um mês Não diferente. perde tempo, a gente começa a fazer render as coisas. Ah, mas é uma graça. Então tá, Gi, vamos falar sobre a privação de sono, né? Tem Perfeito. aquelas mães que lidam com muita tranquilidade, né? Que entendem que é uma fase, ou então que vão levando assim tranquilamente. Já tem as mães que sofrem muito, né? E eu tava falando até que depende muito de como aquela pessoa entende o mundo, como uma pessoa assim muito perfeccionista às vezes com a casa. Ela não vai conseguir deixar uma pia cheia de louça para ir dormir um pouquinho que ela precisa, né? Aí já uma pessoa assim mais sossegada, deixa a pia, ela fala: "Não, eu tenho que dormir, que é mais importante, depois eu cuido da pia, né?" Sim. E a gente toma consciência, sabe, Luara, do tamanho do benefício que é aquilo. E às vezes nem é por uma coisa. Olha, eu dormir 15, 20 minutos vai me reabastecer, né? Sabe aquele cochilo ali? Às vezes você até tem, nas mães que têm mais filhos, né? Você tem um bebê, né? Um recém-nascido ali, 2 meses, 3 meses, né? E você tem outros filhos. Então, assim, não é tão simples assim descansar durante o dia. Então, o tempo que o seu bebê dorme, muitas vezes a gente vai atender os outros É filhos. verdade. Mas, assim, dá para colocar uma distração. No meu caso, eu coloco um filme, uma música, um negócio ali de 15 minutos. E ali no sofá mesmo, entendeu? O mundo dou aquela encostada, dou aquela, sabe, aquele apagãozinho, Aham. e aquilo já me reabastece um pouco, né? É lógico, não é um sono reparador, não é aquele descanso maravilhoso, mas a gente vai entendendo, colocando na balança. 15 minutos você faz um serviço que vai impactar visualmente na sua rotina, na sua casa? Dificilmente. Você consegue dar uma matada na mesa, mas assim, dependendo do tanto de louça, se é uma família com mais filhos, você não lava em 15 minutos, você dá uma matada. Pá, né? Deixa uma louça mais ou menos para uma próxima refeição, né? Lavo a panela para fazer o arroz depois, o feijão, etc, né? Mas isso você pode fazer também. Não vai atrasar absolutamente o seu almoço se você não tiver com a panela limpa e ter que lavar aqueles 5 minutos. Né? Eu dizendo assim, de uma maneira prática e objetiva. Então, existe essa. A gente precisa falar, né, que é um sentimento de culpa de eu estar perdendo, desperdiçando tempo dormindo, porque a pessoa que dorme é uma preguiçosa, entendeu?
o Luara pode reparar. Se você, sei lá, né, liga para uma amiga sua, isso é muito sogra que faz, Deus o livre, né? Deus o livre, mas sogra faz muito isso, né? Vai lá ou liga para nora, sei lá, é 9h30 da manhã, e aí percebe que ela estava dormindo, né? Nossa, onde já se viu uma mãe de família 9h da manhã, né? Sei lá eu que horas, não sei, né? O que, cada um sabe onde o seu sapato apertou aquela noite. E aí isso já me aconteceu, sabe? Às vezes de acordar no susto, porque tem alguém chamando. Meu Deus, se essa pessoa souber que eu estava dormindo, cometendo esse crime de dormir, de descansar após estar exausta, né? E a criança emendou aquele sono ali, vambora todo mundo fecha esses olhos e dorme. E aí Deus o livre, né? Então eu percebo muito isso também. Essa dificuldade, né, de assumir essa decisão de descansar. E parece uma coisa tão óbvia, né, Luara? Eu estava falando agora há pouco com uma moça só a respeito da amamentação, né? Só abrir esse parênteses porque foi uma conversa muito interessante. Ela estava dizendo, nossa, Gisele, eu estou sentindo que em relação a usar complemento, amamentar exclusivamente, né? Qual que é o limite, em que momento? Aí ela falou assim, duro é que todo mundo fica, ele tá só no peito. Aí você vai no pediatra, tá só no peito. Daí se você fala assim, não, tô complementando, porque não sei o quê. Geralmente é por causa de rotina. Essa pessoa já era uma mãe de 7, 8 filhos, tá? Você amamentar com 8 crianças, você amamentar com uma criança já é pauleira, sabe? Com duas, igual você faz aí, né, Luara? Você sabe que amamentar com 3 crianças, com 4 crianças é pauleira. Você vai deixar, alguém vai chorar, alguém vai reclamar, alguém vai ter que esperar para ser atendido. Uma hora é o bebê que quer mamar, outra hora é as outras crianças, né? Vai depender da emergência. Então eu estava dizendo assim para ela, olha, você faça a gentileza de acalmar essa pessoa que está sofrendo com o tipo de amamentação que você está fazendo. Fala para ela assim, olha, se a pessoa perguntar, você está amamentando só no peito? Uhum. Deixa ela tranquila, porque ela sofre demais com a tua vida, né? É uma preocupação demasiada você dizer para ela que não, eu estou complementando durante o dia ou em alguns momentos de demanda maior com as crianças e tal, né? E por quê? Porque olha que coisa absurda. Você tem que amenizar o sofrimento desta outra pessoa que está incomodada com a sua vida. Então, essa pessoa que está incomodada com você fazer um descanso, ou a sua casa está bagunçada, porque afinal de contas, né? E você tem só um bebê, a casa já está assim. Imagina quando você tiver mais, né? Imagina, e aí quando tem mais, a casa fica mais bagunçada ainda, porque aquele pouco que você arruma, você tem um pessoal para bagunçar. O que eu quero dizer com essa falação toda, Luara, é assim, eu sei o peso que é não ter dormido bem e precisar de um descanso. Então, eu preciso colocar na balança da minha vida, né, da balança das minhas coisas aqui, e deitar um pouco e desligar o celular para ninguém me ligar e encher o saco e querer, sei lá, e fechar, deixar morrer de chamar lá na frente da casa, torcendo para não acordar as crianças, né? Porque tem pessoa que, né, vai chamar, chama, viu que ninguém atende, vai embora. Manda uma mensagem, entendeu? Não fica lá gritando, morrendo de berrar ou batendo palma um absurdo, né? Então, eu acho muito importante a gente começar a tomar essas decisões sobre nós e sobre a nossa família. Existem muitas coisas que são boas recomendações, né? Então, sobre a dinâmica do trabalho, né? Isso, puxa vida, mas eu não estou dando conta de fazer o serviço, tá ficando... a recomendação é você aproveitar as sonecas realmente para realizar alguns trabalhos. Agora, o que é mais pesado? Aguentar um serviço tumultuado por um período ou uma cabeça tumultuada por não conseguir um descanso razoável. Veja, eu nem estou dizendo que vai ficar tudo bem, que você vai ficar descansada, disposta, vai ficar tranquila, sem aquela irritabilidade. Eu estou dizendo algo razoável, né, que dê para você atender esse bebê sem tanta irritabilidade de madrugada. Né? Um pouco de irritabilidade, fica tranquila.
isso ocorre, né? Você quer dormir, e aí você combate essa irritação biológica. O seu corpo, ele não colabora, né? Ele quer fechar o olho, e o neném, você já trocou, você amamentou, e o neném tá lá chorando. E não tem jeito, você vai ter que atender, né? Às vezes você pega no colo, e aí ele acalma, né? Você reza um pouco, né? Senta numa poltrona, se você tiver uma poltrona, é uma coisa boa, sabe? Uma poltrona confortável, não necessariamente uma poltrona de amamentação, né? Um Meu sofá que sonho, você eu quero consiga, ter na próximo bebê, eu não quero ter é? uma poltrona de Isso amamentação. aí também, eu tinha vontade de ter uma que balança, sabe, Luara, que você consegue assim fazer aquele, isso deve ser maravilhoso, É. assim, com uma segurança para você manter o neném ali. Outra coisa que eu nunca consegui usar, que eu acho muito válido, é o sling, né? Às vezes você tá com aquele neném chorando e aí você tá morrendo de sono. Sim, é perigoso você cochilar e o neném cair do colo, é perigoso. Né? Não ache só que é uma neura da sua cabeça, não. Então esteja sempre numa condição segura, né, para você atender o neném de madrugada, né, né, não tem jeito, né? Esses bebês, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles vão acordar, não vão ter. Os antigos falam, troca o dia pela noite. A criança é, ela nem sabe o que é dia, o que é noite a Verdade. princípio, né? A gente que vai ajudar ela Aí tem a mãe que às vezes entender. não tem expectativas assim um pouco irreais. O bebê Exato. tem 40 dias e ela fala, mas meu Isso! bebê tá acordando à noite É, ainda, tá acordando à noite. É que ele precisa mamar, né? A não cada acho 3 barato. horas tem que mamar, né? É, Pelo menos a cada 3 horas. E aí a gente exatamente. alinhar as nossas expectativas, entender o que esperar de cada fase faz Perfeito. muita diferença, né? Perfeito, Luara. E isso eu aprendi a duras penas, porque eu ficava muito olhando para a experiência de outras pessoas. Ó, naquela época, 13, 14 anos atrás, não tinha Instagram, sabe? Para mim ficar acompanhando a blogueira, como que é, a influenciadora. Não, mas existiam mães reais que faziam alguns relatos da própria experiência. E às vezes tinha umas coisas assim, Luara. Você não pode acostumar ele dormir só em um lugar da casa. Tem que botar ele no sofá. Na minha época tinha essa recomendação. Tem que botar ele no sofá, tem que botar no carrinho, tem que botar no berço, tem que botar na cama, tem que botar no colchãozinho. Porque se ele acostumar dormir só no berço, aí vai dar trabalho. Aí não sei, sabe, umas coisas assim. E aí você ficava um pouco com, com atenção naquilo. Meu Deus, o neném tá dormindo, eu não posso só deixar ele dormir ali no berço, quieta, né? Fechar, sei lá. Né? Não tem, você tem que acostumar ele no carrinho. Porque a hora que você for fazer serviço, ele tem que estar no carrinho ali, enfim, né? E aí isso causa muita tensão. Você ficar olhando para fora da sua realidade. Então você olha para a Verdade. sua realidade. A sua criança é um bebezinho tranquilo, um bebê que chora depois de mamar pelo fato de ter cólica. Tudo isso você vai observar e você vai ver qual que é o melhor arranjo, qual que é o melhor local, inclusive, para ele dormir durante o dia. Às vezes vai ser o carrinho. Os meus filhos, eles dormiam bem no carrinho, sabe, Luara? Porque às vezes Uhum. acontecia de estar ali no meio, colocava ali, né, no cantinho, deixava o máximo, mínimo de ruído e tal, né, durante o dia, durante aquelas horas que eu queria que ele descansasse um pouquinho para eu poder fazer outras coisas ou descansar. E aí o Uhum. carrinho você dá uma balançadinha, você consegue dar aí você consegue reclinar numa posição que não seja perigoso, né? Você, né, Sim. deixar E eles o gostam de neném. ficar mais elevados, né? Gostam, O os carrinho você bebês consegue gostam. deixar mais elevado. O Exato. José aqui, ele tinha um refluxo assim, que é até Isso. fisiológico. E ele dormiu no carrinho até 3 meses também. Mas eu não tinha comprado o Perfeito. berço ainda. Aí Perfeito. depois eu comprei o berço, aí eu fui colocando ele mais no berço. Mas Eu ele também já tive. dormia Meu no primeiro carrinho. filho também foi assim. Inclusive durante a noite, se ele acorda e você vê que não é mamar, você pode dar uma balançadinha no carrinho, assim, coisa de segundos, às vezes ele Uhum. volta, né? Ou dá uma Verdade. mudadinha de posição e tal, né? Então, você olhar, o negócio é você olhar para sua criança e ver como é que é a forma mais tranquila de lidar com ela. Né? Até, acredito que até na sua consultoria, por isso que a consultoria de sono, ela é algo que precisa ser uma consultoria ou uma mentoria, porque você precisa olhar a realidade daquela criança, sabe? É Perguntar individual.
né? Perguntar coisas sobre aquela criança, sobre aquela família, sobre aquela mãe. Outro ponto também que eu percebo que às vezes nessa questão do sono noturno da criança que chora, né? Então, na casa, não tem só a mãe e o bebê. Tem outras crianças e tem o marido. Tem maridos, Luara, que tem muita irritabilidade com o choro de bebê à noite, né? E aí fica assim, mas ele tem que entender porque ele é um marmanjo, porque ele tem um recém-nascido. Ele tem mesmo, isso é verdade. Mas assim, você vai gerar uma crise no ambiente podendo estabilizar isso, né? Podendo, não, eu vou deixar esgoelar, abrir a boca de chorar até no último grau, por meu marido ficar irritado, acordar bravo, a gente ter uma discussão e criar uma descomunhão, né? Eu não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo dizer que é muito importante olhar para a sua realidade, né? Você vai estudar sobre aquela questão, né? Eu acho maravilhoso a gente poder estudar sobre sono, né? Coisa que a nossa avó, a nossa bisavó fazia de uma maneira assim intuitiva, e tentando adivinhar as coisas quase, sabe? Tentando adivinhar que vai ser melhor, né? E a criança que não de dia ela acorda toda hora, né? O bebezinho acorda toda hora. E a pessoa acha que aquilo é um problema, que ela deveria ter um sonão longo, né? E quando, na verdade, você vai entender. Ela foi completando mais idade, ela foi dormindo menos, né? Então, ela achava que tinha um problema na criança e que não era uma coisa natural. É lógico, a mãe de mais filhos, ela vai aprendendo, né, às custas daquele primeiro filho que foi o treino, Hoje, sabe uma né? coisa que eu observo? Quando a gente é mãe de primeira viagem, o bebê ele tem um sono agitado no primeiro mês. É um sono assim, ele parece que ele tá até dormindo, parece que ele tá acordado. Porque o sono pesado do bebê, ele vira o olho, ele sorri, às vezes ele até chora dormindo. E ele não tá acordado, é o sono não REM. E a mãe, ela pensa que o bebê acordou, mas na verdade ele tá trocando o ciclo de sono. Aí ele faz barulhinho, ele ri, ele às vezes até dá um chorinho. Abre o olho. Eu filmei várias vezes. O José ficava rodando o olho assim. E ele abria, olhava pra mim, mas tava dormindo. Esse é um sono que o bebê sonha também. E aí a gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente já vai lá e pega o bebê. Isso Né? acontece a cada Acordou. 40 minutos. Sim. A cada 40 minutos o bebê passa por essa fase. Aí quando a gente já tem mais experiência, a gente fica observando. A gente vê. Ele não acordou, ele vai voltar a dormir, ó. Ele só deu um barulhinho, mas ó, ele já voltou a dormir. A gente não é tão ansiosa, Sim. né? Por isso que vai melhorando conforme o tempo também, né? Sim. E aí você vai entendendo o que é uma criança e o que esperar dela. Aquilo que você falou, né? Então, o que é um recém-nascido, o que é um neném de 3 meses, o que é um neném de 6 meses. Para também, quando a gente notar algo muito fora do esperado, a gente poder buscar uma ajuda, né? Eu percebo, por exemplo, as crianças APLV com sono muito agitado, né? Criança com choro muito intenso, né? E aí a pessoa, ela nem aí ela vai no pediatra e o pediatra fala, não, é normal, né? Tá chorando muito, doutor. Mas assim, o médico, a medida que ele tem é também essa medida dos parâmetros da idade. Só que assim, quando você já tem um filho, você sabe o que é um choro excessivo, né? Você sabe, bom, isso daqui é um choro normal, mas isso daqui já é um choro excessivo. Você pega no colo, a criança demora muito para acalmar, né? Então, aí você começa a acender o alerta para outras coisas. Eu, por exemplo, o meu primeiro filho, eu desconfio seriamente que ele era APLV. Ele tinha um choro muito excessivo, assim, demasiado, principalmente depois de mamar. Então, veja, quando o neném, em tese, tem que repousar... Um refluxo também, né? Exato, Refluxo ele tinha um causa refluxo, eu tratei o refluxo, só que mesmo assim não estabilizou o choro. Então, tinha muita... Então, eu fico pensando assim, nada como você ter essa experiência também de outros filhos, você olhar, né, e você fazer, não uma comparação, mas um parâmetro. Não é o filho da vizinha, o filho da sua comadre, que você tem apenas um recorte, né? Você chega lá, tá aquele neném dormindo,
Enfim, aí você acha que o mundo, que a rotina daquela pessoa é aquele momento que você chegou. Ou vice-versa. Você chega lá, tá aquele choreiro, aquele pampeiro, e aí você acha que a vida daquela pessoa é aquele trupé. Isso acontece muito aqui na internet, né? Às vezes você faz uma postagem ou mais tranquila ou mais tumultuada, e aí a pessoa tira um parâmetro, né, da vida, da maternidade, da sua família, a partir daquele pequeno recorte. Então, é importante isso. Assim como você olha momentos que são tranquilos aí né, estabilizados. Eu tô dizendo tranquilo, mas é estabilizado, normal. Mesmo choreiro. Hora do almoço, se você atrasou o almoço, é normal o choreiro. Né? O choreiro é normal, é esperado por esse horário. Né? Dependendo da idade da criança, se é uma criança que não sabe ainda, normal, até uns 3, 4 anos, eles vão chorar de fome. Né? Às vezes tá, aquela chatura. E aí eles fica tão irritado que você vai servir a comida e eles continuam chorando, ao invés, né, de comer logo, né? Continua ali chorando. Então, quer dizer, você vai entendendo como que é o funcionamento da criança. Né? A criança tá um dia calor, ela tá suada, ela tá colando, ela comeu e tá grudenta, ela vai ficar chorando. Aí você dá um banho, aí você fala, mas comeu, a fralda não sei o quê, mas é que a criança tá lá, né, precisando só dar uma relaxada, passar uma aguinha no corpo. Aqui o Antônio faz muito uma coisa que é um barato. Eu não sou muito chegada, mas graças a Deus que existe ele aqui nessa família para fazer, que é banho de mangueira. Nesses dias muito quente, nem é aquela coisa absurda, sabe? Jogar uma água nas crianças, com roupa mesmo, na calçada, no quintal. Gente, isso aí é tão... relaxa tanto. Não água fria, né? Porque aqui na nossa cidade, né, Luara, a água da torneira sai quente. Né? E aí você bota aquelas crianças ali para molha aquelas crianças, né? A água é um elemento que relaxa muito. A minha experiência com água e sono é muito positiva, sabe? Banho e sono. Quem tem oportunidade de ter uma piscininha, né? Principalmente no verão. Aqui o Antônio leva para tomar banho de rio. Então a minha experiência com água e sono é muito positiva, né? Água, terra e sono, né? Então quando você escuta, quando você vê a criança ali muito ruim, experimenta botar na terra um tempão, no barro. Eu sei que dói, né? Eu sei que dói na alma aquela criança aqui em barreada. Casa tem barro. Tem, né? Então, isso daí não só para aquela lambança da criança, mas da casa, da calçada, né? Eles entram para dentro de casa, o piso, o banheiro, né? Então é um prejuízo. Só que assim, aquela criança da minha avó e da minha mãe tinha esse contato. Era uma criança que gasta mais à noite energia, né? Depois dorme melhor. Exato. Né? Que tinha contato com elementos de naturais com mais frequência. Sol gasta, cansa muito também, né? Exato. Perfeito, Luara. Então, assim, a gente vai percebendo quando com mais filhos que às vezes parar um pouco e botar as crianças para brincar na terra ou botar as crianças para brincar um pouco no sol mesmo, né? Um pouquinho, né? Nos horários apropriados e tal. Eu soube que nem isso procede, né? Diz que o sol, você pode tomar ele, pode tomar o sol, entendeu? Sem medo. E o pior é que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda mais que bebês tomem sol, né? E é um absurdo, porque esses bebês vão viver em privação de sono. Porque o sol, ele regula, né, o ciclo circadiano, né? Dormir e ficar acordado. Faz parte, né, do ciclo circadiano. A criança, a gente toma uma sol, nossos hormônios se ordenam. Então aí acaba que os problemas de saúde, de sono dos bebês vai só aumentar. E você pode reparar, por exemplo, como o dia chuvoso e nublado e frio é mais deprimente. Se você tiver que ficar chateada, né, cair numa espiral mais de tristeza, vai ser nesses dias sem sol. Você pega um dia ensolarado, bonito, e aí você né, consegue até um ânimo emocional maior. Então isso acontece com as crianças também, por isso que o verão, né, verão, alegria, não sei o quê, porque tá ligado a essa questão do sol. Então são coisas que eu entendi a respeito
das crianças, né, falando a respeito assim, dessa questão do sono, que não é só rotina, horários, que tem elementos que você coloca nessa rotina, que sol, brincadeira, gasto de energia, talvez passeio de carrinho na rua para quem pode é maravilhoso, né? Passear com o bebê de carrinho é maravilhoso. E aí chega de noite, inevitavelmente, normalmente é naquele período onde fisicamente a gente está mais debilitada, que é aqueles primeiros meses ali, né? No pós-parto imediato, por exemplo, as pessoas que têm um pós-parto de cirurgia, de cesárea, que tem a recuperação do corpo da cirurgia, mais a privação de sono, mais a amamentação, mais o déficit de nutrientes, porque ninguém sai do hospital suplementada a contento. Esquece isso, sabe? De falar assim, eu saí do meu 10º filho, Luara, eu pedi para obstetra, doutora, eu queria algum suplemento para me ajudar para que a minha recuperação seja mais rápida, para que eu tenha uma disposição razoável. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, o suplemento é arroz e feijão. Juro para você, a médica. Eu acabei de ter o 10º parto normal, né? Aquele sangramento brabo, né? Não foi aquela... entendeu? E aí era só eu comer arroz e feijão, que eu ia ficar, zero bala. Olha, eu sem brinco. Então, disso, a gente precisa também olhar para isso. E eu acredito que é algo que também você contempla, né? Algo que passou batido toda a minha vida, Luara. Eu nunca suplementei. Malemar o ferro, aquele ferro, sulfato ferroso de comprimido, que você que travava o intestino, fazia virar uma pedra. E aí você já estava, às vezes, com alteração ali na hemorroida. Principalmente eu tive alteração da hemorroida a partir do 4º parto. E você tem um intestino ruim, é terrível. Então você dá um boi para não ficar com o intestino travado. E o sulfato ferroso, esse que a gente pega lá no postinho, né? Aquele comprimidinho que as fezes ficam pretas, ele dá uma travada no intestino da maioria das mulheres. Tomar então, o ferro quelado. Quelado. Isso mesmo. Ou bisglicinato, qualquer outro ferro, menos sulfato ferroso. Então, assim, você entra no puerpério, nesse período onde você já tem uma queda de disposição e de vigor físico, normalmente, né? Não é porque você está doente, não. Né? O teu corpo vai agora se reabilitar. E você precisa dar também condições. Então, eu passei a vida toda na morrência, sabe, Luara? No pós-parto, morrendo, às vezes com aquela tremedeira de fraqueza, sabe? Aquela palidez, então, um ponto que eu acho já um passo a mais é essa possibilidade de, essa minha exaustão absurda não é só porque eu estou atendendo meu bebê de madrugada, é porque eu estou com um déficit nutricional muito grande. Né? Hoje mesmo, eu tô fazendo jejum intermitente com a minha dieta. Né? Aí, hoje, o meu almoço foi fígado de boi. Mas é um alimento barato, mas que não é tão apreciado e que é fácil de enjoar. Você come fígado de boi, se você comer bife todo dia, você passa. Agora, você comer fígado de boi todo dia, você enjoa. Eu aprecio, né? Eu tolero bem, mas eu enjoo. Mas você vê, eu comi 2 pratos, assim, sei lá, deve ter dado umas 300 gramas de fígado de boi. Então, isso é uma refeição nutritiva. Agora me fala, quem é que come quase meio quilo de fígado? Aí eu não comi arroz e feijão, né? Eu coloquei só o fígado hoje. Então, tô super saciada, tô bem, né? Então, quer dizer, é algo que eu percebo que o impacto nutricional isso é uma coisa óbvia, né, Luara? É lógico, né? Os nutrientes eles vão impactar na sua disposição. Mas as mães não sabem disso, né? Infelizmente. Tem muita depressão pós-parto. Por falta de nutriente, né? Exato. Falta de vitamina. Exato. Eu sempre me interessei muito por suplementação, né? Essa coisa de vida saudável. Então, antes mesmo de engravidar, aí depois a minha cunhada é nutricionista. E eu fui estudando mais. Aí eu suplemento desde sempre. Eu dou um jeito de comprar, nem que seja aqueles suplementos que já vem pronto, sabe? Às vezes eu não manipulo, eu compro já pronto. Eu tô sempre tomando.
Eu Então, sintomo a vida inteira, porque você eu tô vê, sempre amamentando grávida, né? Então... isso é um diferencial, né, Luara? Isso é um diferencial. Porque aí você consegue identificar, não, isso não é déficit de nutrientes. Essa exaustão que eu tô tendo, realmente eu preciso descansar. E eu não estou dizendo, gente, que a pessoa que está exausta porque está tendo privação de sono, ela não precisa descansar. Mas ela consegue ter uma clareza, né? Que descansar durante o dia vai me ajudar. E aí, quando for à noite, eu vou estar um pouco mais disposta. A mãe que está com deficiência nutricional, vai chegar à noite, ela descansou de dia, vai chegar à noite, ela vai estar arrasada do mesmo jeito. Sim. E aí junta essa pancada emocional, que o pós-parto. E sabe, Luara, eu fiz uma constatação muito importante. O parto normal, ele te traz uma recuperação absolutamente física, mais rápida e mais, enfim, né, indiscutivelmente. Né? Pode dizer, ah, não, mas eu fiquei bem depois da cesárea e tal. Ok, mas o corpo, né, fisiologicamente, o parto normal, ele te reabilita mais rápido. Só que ele também, ele exige muito mais do seu emocional. Eu notei que na cesárea, eu tive assim, a questão emocional ligada ao hormônio, eu percebi diferença. Eu não caiu aquela ficha na cesárea, sabe? O neném nasceu e aí eu tive que fazer aquele esforço para me conectar com aquele neném, porque eu estava assim, né, com o efeito da anestesia. Você não sente aquele baque natural, emocional, que é muito útil para o vínculo. Então eu tive que me esforçar realmente. Ai, cadê meu bebê? Deixa eu ver. E daí foi dos gêmeos a primeira experiência de cesárea. Muito, muito passando mal, sabe? Enfim, você não sente aquele... O parto normal ele te dá um alívio seguido de uma emoção, né? Aquela contração braba, expulsivo nasceu, que alívio, que emoção. Isso é muito necessário. Agora, o parto, a cesárea, não. Você tem que ficar ali quase que racionalizando as coisas para você poder entender. Tem um neném, isso daqui, meu neném nasceu, eu tô operada, né? É uma cirurgia. Enfim, né? Você sente a dor ali cada vez que você vai se movimentar. E mesmo que você está medicada, que você não está sentindo tanta dor, você precisa de fato se conectar, né, com aquele momento. Então, eu percebo que o baby blues, ele é mais, para mim, Gisele, ele foi mais ocasional no parto normal. Porque, né, sabe, cai aquela ficha e aquela ficha hormonal. E aí, graças a Deus, Deus foi me ajudando a enxergar, sabe, Luara, o que era uma condição biológica. Então, o baby blues, ele não é um problema existencial meu, que eu tô triste, puxa vida, meu neném nasceu, eu tô bem, tá tudo bem, e eu tô triste, eu tô chorando, né? Eu vou no banheiro, eu choro, ou eu não quero receber as pessoas, não quero conversar, ou eu quero receber as pessoas e ninguém vem, né? Tô aqui abandonada. Então, ao mesmo tempo, você consegue fazer essa leitura emocional quando tá em equilíbrio. Os nutrientes, quando tá em equilíbrio, a questão espiritual, né? E é esse ponto que eu queria chegar, sabe? Porque para você suportar, transpor a sua questão biológica, né? Aquilo que é biológico em você, para você se dispor a transpor isso, a transcender isso, precisa ter um motivo muito elevado, né? Precisa ter uma razão muito elevada. Mas a razão elevada é o fato de eu ter o meu bebê e ele precisar de mim. Sim, isso é elevado, mas não chega nem, não pega nem beira com você ter o seu olhar na eternidade, né? Você ter o seu olhar para além daquela realidade difícil. Se você, uma coisa que eu gosto muito de pensar, e às vezes eu falo isso para as minhas crianças aqui, Luara, se você tiver um prato de carne, né? Se você fizer uma bandeja de quibe na hora do lanche, e aí tá
todo mundo faminto, morrendo de fome. E aí você põe as crianças sentadas, põe a bandeja de quibe e você fala, vou ali pegar o suco. Eles são capazes de suportar alguns minutinhos, você pegar o suco, você colocar os copos. E eles são capazes de fazer uma coisa extraordinária, que é dividir aquele alimento. Se você botar uma bandeja de quibe numa rodinha de cães famintos, eles não são capazes de nada. Eles vão voar em cima daquele alimento. Não interessa se tem outro cachorro que está com fome. Não interessa se é a mamãe e os filhotinhos. Eles vão aderir àquele instinto e devorar aquilo. Mas o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, faz essa coisa extraordinária, que é olhar para o próximo. Mesmo as suas crianças pequenininhas, Luara, pega uma coisa gostosa e fala, vamos dividir. Às vezes eles até mesmo se dispõem a dividir. Não é sempre, né? Mas eles seguem os instintos, sim, as crianças pequenas, né? Você dá um negócio para comer, os bichinhos comem tudo. E se você não falar, nós vamos dividir, você ensina a dividir e eles aprendem. E a gente que é mãe, tá morrendo de fome, né? E você tem um negócio ali que, né, suas crianças também, todo mundo tá com fome. Você vai servir as suas crianças, você vai dividir aqui, vai comendo ao mesmo tempo. Quantas vezes, né, Luara? A gente vai servir o almoço, tá morrendo de fome, você pega um pedaço de qualquer coisa e vai comendo ali para aguentando servir as crianças, né, primeiro, porque, né? E aí você, né, dá parece ser uma desordem, mas não é. Ai, nossa, mas você deveria servir eles com antecedência para que você se sente e coma o seu alimento com calma. Você come, você precisa ter atenção. Não é, é uma forma de ordenar os sentimentos, ordenar os instintos. Eu estou morrendo de fome, vou dar uma beliscadinha nesse frango, nessa salada aqui, vou servir as minhas crianças e vou sentar, ou vou comer ali no vucu-vucu mesmo. Isso parece ser uma coisa assim desordenada, mas não é. Não é. E aí, na questão do sono também, né? Quando você vai... você só consegue atender aquela criança chorando na hora que você quer descansar, quando você eleva o seu pensamento e o seu olhar. E você fala, Senhor, olha, é muito difícil fazer isso. Né? E até recorre a Deus. Senhor, me ajuda a ter paciência com esse pobre desse bebê. Né? Olha a minha impaciência, né? Olha como eu me dirijo a ele. E isso não é também nenhum elemento para você se escandalizar. Nossa, que monstro que eu sou. Eu estou indo mal-humorada atender o meu pobre bebê de 50 dias. Né? Larga a mão de ser besta. Para com esse negócio. Não fica se escandalizando. Vezes, ai, assim, nossa. Aquele horário às 4 da manhã, né? Que o bebê chora, que é um horário que diminui a melatonina e eles acordam mesmo. E aí eu sempre penso, meu Deus, preciso trocar a fralda. Mas aí vem essa questão, eu tô fazendo primeiro para servir a Deus, né? Para amar mais a Deus. Então, é um sacrifício também que a mãe faz. Então, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou ir lá trocar a fralda do meu bebê, vou atender ele. E o que eu faço muito também no pós-parto é trabalhar muito essa gratidão, de saber, não, meu bebê tá aqui comigo, ele tá bem, ele tá comigo. Então, eu sou muito, muito grata em ter esse bebê comigo, né? Tem muita mãe que fala, mas eu não me sinto assim feliz em ter bebê comigo, eu não sei, parece que eu não tô feliz. Você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar reconhecer que é um presente de Deus você ter esse bebê com você. Você poderia ter acontecido mil coisas e você não ter esse bebê com você. Então você tem que ser muito grata por isso, né? Sim. Então eu costumo fazer isso. Inclusive, é um exercício, né, Luara? Eu tenho feito isso demais. Isso é uma coisa, eu funciono muito bem assim. Eu olhar para aquele cenário e falar assim, olha, eu tô com essa dificuldade. Aí eu lembro daquela mãe que teve uma situação de tragédia com o seu bebezinho de 2 meses, 3 meses, 6 meses, que teve morte súbita, que nasceu com uma cardiopatia grave e o bebê não está mais com ela. Eu não sei o que ela daria em troca de perder uma noite de sono cuidando daquele bebê que não está mais com ela. Isso você precisa fazer com o seu exercício de imaginação. Não é uma coisa que brota, né? Ah, não, eu só consigo ver, só consigo tá olhando aqui para essa questão negativa, do cansaço. Certo, mas faz esse exercício. Imagina você não ter o seu bebê. Como?
se ele morresse, você estivesse diante do caixãozinho pequenininho e branquinho com seu bebê. Ai, Gisele, que dramático, agora que eu vou afundar. Não vai. Isso te dá uma força interior. Não de pensar que a morte é algo assim, terrível, que a gente insuperável. A morte de um filho é algo que só uma mãe que passa pode falar e pode compreender. É algo muito antinatural, inclusive. Porque o natural é que a mãe vá primeiro, né? Eu sou mais velha, a tendência é que nasce, cresce, envelhece e morre. Agora, você sepultar um bebezinho é algo antinatural, mas que te acende um alerta interior. Então, a gente não tem que ficar pensando em tragédia o tempo todo, mas precisa posicionar o nosso pensamento como quem quer aproveitar o tempo. Então, esse tempo que eu estou tendo com esse neném chorando de madrugada, não é um tempo que eu estou perdendo, é um tempo que eu estou aproveitando com ele, sabe? Então, eu tive, né, às vezes a mãe que passa por essa tragédia de perder um bebezinho, de devolver a Deus esse filho que é dele, ela não imagina a luz que é essa história para outras mães. Né? Eu tive a oportunidade, né, de ver de perto uma situação assim. E o quanto isso me chamou à conversão. Não de ficar temendo a morte o tempo todo. Né? A gente precisa viver como se a gente fosse morrer, inclusive. Isso é saudável. Cuidar dos nossos filhos como se eles fossem morrer, inclusive. Isso é saudável. Ter em vista a eternidade para eles. Então, fazer para eles coisas que eles vão poder levar para a eternidade, né? Transmitir a fé e tudo, né? Então, essa experiência de olhar para o tempo que você pode aproveitar ali durante a madrugada, né? Quantas mães aproveitam para rezar, né? Para poder recorrer a Deus, Senhor, me ajuda. E vai rezando ali uma Ave Maria. Meu 10º filho, eu tive candidíase mamária, não conseguia amamentar direito, a neném não conseguia sugar. E aquela amamentação dolorida, e aquele leite pouco que já vai secando com aquela angústia, aquela aflição. E eu lembro que um dia eu acendi uma vela, sabe, para Nossa Senhora das Graças, e assim, recorrendo a ela, para eu poder olhar para aquela luz, sabe, como que naquela casa escura de madrugada, e aquele neném chorando. Senhor, eu quero ver a tua luz, eu não quero ficar nas trevas, na escuridão nesse momento, né? E aí fui rezando, e a neném foi acalmando, pegou o peito, mamou, dormiu, sabe? Então, isso vai te trazendo essa paz que você procura na agitação, a espiritualidade, né? Para mim não é possível, sabe? Eu sei que tem a consultoria de sono, que a pessoa faz só a coisa técnica, a coisa estratégica, né? Mas se você não lança esse olhar, né, para algo, não é possível que só exista esse choro e esse sofrimento agora de madrugada, que não exista quem acompanha, né, o Frei Gilson, qualquer outro outra formação espiritual, vai trazer essa ideia, do mundo espiritual. Né? Então, a gente sabe que existe algo para além desse corpo. Né? Existe o céu aberto de noite e de dia, eternamente, olhando aqui para as nossas necessidades. Né? Deus não está ali, deixa eu ver, vamos ver até onde que ela aguenta. Né? E Deus está ali conosco naquela hora de sofrimento. Não está nos assistindo, está sofrendo conosco. Né? Então, é importante a gente se posicionar nessa... o sofrimento vai ficar melhor. Ele vai continuar sendo sofrimento. Mas você vai passar por ele com mais coragem, com mais fortaleza. Né? Não eu acho que talvez fortaleza seja a palavra. Você vai continuar passando ao mesmo sono. Você vai passar aquele dia com a cabeça meio borboletando, com uma irritabilidade por não ter dormido bem. Mas você vai estar... vai tomar consciência de que você está fazendo a vontade de Deus para você, que é sair de si mesma cuidando de um recém-nascido, de uma pessoa de poucas semanas, poucos meses de vida. E isso acaba se tornando uma oportunidade e um privilégio.
A gente fala assim, eu quero ser santo, eu quero me santificar, mas depois que eu tive meu filho eu não consigo nem rezar, eu não consigo nem participar da missa, fazer a minha comunhão, a minha ação de graça. A pessoa está sempre lamentando, né? Que aquela dificuldade é uma impossibilidade, né? E na verdade aquele é o caminho, né? Eu sei que isso é algo repetitivo, eu sei que, né, as mães estão cansadas, isso é chovendo molhado, mas todos os dias eu tenho que me lembrar disso. Senhor, o Senhor quer me salvar justamente naquilo que eu estou rejeitando, que é a cruz. Sim. Quantas de nós se torna uma cruz? Aquele período dos primeiros meses de vida dos filhos. E depois essa cruz se torna gloriosa, né? Esse bebê começa a dormir bem, e aí vem aquele período de agitação, de teimosia, de desobediência, das birras. E aí aquilo é uma cruz para você, né? Ter paciência diante daquela situação. E uma coisa que eu entendi também, Luara, que é uma coisa assim, que é um princípio meu, quando você chega no final da gestação, com aquele sentimento de eu não aguento mais, eu quero que isso acabe logo. Eu quero que esse neném nasça, eu não aguento mais essa barriga, essa limitação física. E aí, beleza, ok, é desconfortável sim, e muito. Mas esse neném nasce e o desconforto não acaba, ele aumenta. Olha que coisa, né, Luara? Aquele conforto que a gente desejava com o nascimento do bebê, quer dizer, peraí, cadê? E aí vem o puerpério, vem as dores, vem a privação de sono, vem as dores da amamentação. Gente, onde é que nós vamos parar, né? Só ladeira abaixo? Não. Aquele momento da gestação, né? O início da gestação, a morrência, as náuseas, a oscilação emocional, né? Que as mulheres sentem. Isso está em vista de uma próxima fase. Então, quer dizer, Deus ele já dá o recurso psicológico, emocional e físico, ele já dá como um treino. Sabe um treinamento que você faz para começar a trabalhar numa empresa? Então, eu vou começar a trabalhar, sei lá, numa empresa como maquiadora, né? Vou fazer maquiagem, vou trabalhar lá. Então, você vai passar por um treinamento, maquiagem de noivas. Então, você vai passar por um treinamento, você vai ver quais são os produtos, pererê, pororó, para depois começar a fazer a maquiagem de fato. Isso vai ser difícil, vai demandar. Você vai ter que lidar com pessoas, vai ter que lidar com horas de trabalho, com cansaço, com tudo, né? Com um trabalho que não saiu bom, vai ter que lidar com as reclamações, com os clientes e tal. Mas você já fez um treinamento, né? E aquele treinamento, ele te preparou para aquela ação. E a própria ação, ela prepara para a ação, né? É aquele negócio que troca, como que é? Troca o pneu do carro andando, né? Então, assim, a própria o próprio rodar das coisas vai te trazer o recurso necessário para superar aquela dificuldade. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, aquela impaciência da privação de sono vai te dar o recurso necessário para aguentar o batidão de uma criança com 1 aninho, começando a andar, se expondo a perigo, e aquele perigo de subir numa coisa e cair, quebrar o braço. Eu tive 2 crianças com fratura de clavícula. As únicas fraturas que os meus filhos tiveram até o dia de hoje. Deixa eu até falar baixo, né? Eu já quebrei os 2 braços e 2 dedos do pé. Entendeu? Você tá entendendo? Então, como é que você vai... Por exemplo, a criança caiu, aconteceu ali Deus o livre, né? Mas aconteceu ali um acidente, uma fratura, um sangue, um corte. De onde é que você vai tirar equilíbrio e estabilidade para socorrer a criança e não desmaiar junto? Se não é dessas horas onde você vai sendo fortalecida, né? Com aquela dor da amamentação, aquela fissura no peito, entende? Então, tudo isso que parece ser um problema é um meio, é uma oportunidade. E é claro que falar é fácil, né? Falar é fácil, porque eu tô aqui agora, né? Sem nenhuma criança sugando, sem nenhum momento de gestação. Até achei que eu estava grávida esse mês, mas era TPM.
Eu tô passando tanta... Os 2 últimos meses tá bem melhor. Mas eu tô passando tanta apuro com TPM. Ai, que raiva. Então, se você tá grávida, você passa oscilação A, emocional. a Se você não tá... Jaqueline, ela tem uma tintura lá que pode te ajudar, Gi. A Jaque, sabe? Ela não te deu uma tintura? Então, Você aquela... pode Então, tomar uma. eu não tava tomando a da ansiedade, porque eu tava... Ela falou, Gi, grávida não pode. Eu não indico. Aí eu falei, não, então vamos só esperar esse mês pra ver se... né? Não. Então, como eu não tô grávida, eu já comecei a tomar hoje, né? Mas a dieta também me ajudou muito, sabe, Luara? Muita porcariada na alimentação, ela judia demais do seu emocional, pra tudo, sabe? Muita doçaieira, muito pão, muita bolacha. E parece que a gente vai... É só ladeira abaixo. A hora que a gente começa com as receitinhas, Luara do céu. Vai Começou com longe. receitinha, coberturinha de bolo, não sei o que, não sei o que. É só ladeira abaixo. Hoje, Porque daí você... sobre essa questão, né, da mãe que ela sempre tá esperando que chegue ao fim, né? Tá grávida, mas ela quer que acabe logo. Tá com o bebê, mas ela quer que o bebê cresça logo. Depois, o bebê tá na fase das bis, ela quer que acabe logo. Igual aqui, eu tô com meu filho de 6 anos, ele tá naquela fase, né, insistente, que ele quer jogar o joguinho e aí o mundo novo, o mundo dele agora não é mais a família, né? Agora tem o joguinho que... E aí eu não quero deixar ele jogar, né, todo dia. E eu penso, mas quando que vai acabar essa fase? Que aí depois vem a pré-adolescência, depois vem a adolescência, Né? depois... Então a gente... Aí essa escritora, ela falava assim... Ela tem uma visão muito bonita sobre a maternidade, ela escreve sobre isso, né? Ela falava que a gente tá sempre esperando o próximo capítulo, mas a gente esquece de viver o que a gente tá passando, né? Aí você tem que, igual, você tá no final da gravidez, não é fácil mesmo. Todo mundo quer que acabe aquele último mês. Parece que o tempo não passa. Mas a gente tem que... Os cachorros aqui acordaram. A gente tem que tentar viver da melhor forma aquela fase. Aí depois a gente tá com um bebezinho ali de 2 meses que ainda tá acordando à madrugada, ainda tá com o ciclo circadiano desordenado. Aí eu lembro que eu fiz muito esse exercício com a Maria Luísa, terceira filha. Ela era uma bebê assim que eu já dormia muito bem, eu também fui incentivando a autonomia de sono com ela. E aí, eu vivi aquela privação de sono com muito amor, sabe? É isso da gente agradecer a Deus por poder cuidar daquele bebê quando ele acorda na madrugada. E aí, depois, com 3 meses, ela começou a dormir 12 horas. Ela era muito dorminhoca. Ela dormia, assim, das 8 da noite até 10 da manhã, direto. Nem Nossa, que mamava. Assim, sonho! eu podia invernar se eu quisesse ali. E eu Não falava, é? imagina se eu tivesse ficado reclamando da minha bebê que precisava de mim na madrugada. Agora ela tá dormindo super bem, né? O Sim, José que é a mesma coisa. E assim, é a gente viver melhor, assim, entregue cada fase da melhor forma sim, possível. Não querendo sim. que acabe logo, né? Sim, eu sempre tive, os meus bebês, eles dormem bem, sabe, Luara? Bate ali 3, 4 meses, eles já começam a fazer as horas bem longas de sono também, igual a sua filha. Só que, assim, eu nunca tive aquela indisposição, no sentido assim, ai meu Deus do céu, tomara que esse neném, sabe assim, eu sempre tive o mínimo de disponibilidade. Eu não estou dizendo que eu não tinha sono, irritabilidade, essas coisas, mas eu estava disposta, eu tô ali, eu tô aqui, né? Então, talvez por isso deixava o ambiente mais tranquilo. É Deixava verdade. o ambiente mais tranquilo para o bebê. Essa segurança, porque essa agitação interior, ela, ela às vezes passa para o bebê, Luara, uma espécie de rejeição. Né? Super. Não é que eu estou rejeitando o meu filho, eu apenas quero dormir, eu entendo isso, mas pode ser que o bebê não assimile dessa forma, sabe? Essa reclamação frequente sobre eu não durmo, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, sabe? E tudo isso vai passando para o bebê essa sensação dele estar sendo rejeitado, da presença dele ser um incômodo. Veja, a minha mãe estava bem, ela estava descansando. E aí eu cheguei aqui e a pobre está nesse estado. Então, às vezes eu procuro também, às vezes não, eu sempre procurei manter, passar uma boa impressão para ele. Sabe quando você recebe uma visita que Uhum. você quer passar uma boa impressão? Você não vai tratar mal uma pessoa que você convidou para estar ali. Né? Você não vai tratar mal a sua visita, você não vai deixar ela desconfortável, não vai deixar ela constrangida. Então, o nosso bebê, ele foi convidado a estar ali. Né? Então, convidado por quem? Mesmo que você falar que a sua gravidez não foi planejada, não sei o quê, mas foi convidado por Deus, né? Eu te chamo à existência. Olha que coisa maravilhosa, né? O próprio Deus falou, olha, eu convido você a existir, né? Nessa família, nessa mãe, nesse pai.
Então, ele foi convidado, assim, convidado pelo amor, né? O amor é quem fez esse convite. Então, o amor é que vai ter que fazer a recepção, né? Vai ter que fazer ali como é que chama? É anfitrião, né? O amor que vai ter que Sim. ser o anfitrião ali. E veja, o amor não é coraçãozinho nos olhos e sorriso o tempo todo. O amor é dor. Pega um trabalho de parto para você ver se aquilo ali é sorriso nos lábios, né? Pega um trabalho de parto, pega uma amamentação dolorida, pega uma correção onde você vai precisar ser dura com aquela criança, né? Isso não tem sorriso nos lábios, mas é amor, né? Então, o amor nesse sentido assim, de querer o bem do outro e Sim. fazer um esforço e um sacrifício para o bem do outro. Não para si mesma, né? Para poder se vangloriar. Eu quero cuidar do meu filho para ele gostar de mim. E depois esse ingrato, com 4 anos, fala que me odeia. Depois de tudo que eu fiz por ele, fala que queria que eu não fosse a mãe dele. Entende? É a gente fazendo isso para si mesma. É lógico, né, gente? A gente recebe amor e deseja receber esse amor. É maravilhoso, né? Eu mesma, hoje cedo, a hora que meu filho mais velho foi para a escola, ele falou assim: tchau, mãe, fica com Deus, me dê um abraço lá, mãe, a hora que eu chegar eu vou te ajudar no serviço, tá? E ele eu já falei para eles que a minha linguagem de amor é ato de serviço. Você quer mostrar que você me ama? Faz as coisas para mim, entendeu? E eu acho tão bonitinho, sabe? Quando eles me veem assim, meio abatida, eles vão e faz um serviço de casa ou faz algo, sabe? Faz uma coisa para mim. Então, imagina, eu tô recebendo isso daí de graça, no lucro, sabe? Eles não precisam fazer isso. Eles não têm obrigação de fazer isso, né? Eles me respeitam, né, eles são bons filhos, mas veja, eu fiquei se achando na hora que eles saírem, né? A minha outra filha também fala isso: mãe, eu vou ajudar você hoje, eu vou deixar de ser preguiçosa. Porque às vezes eu fico reclamando, fulano, faz isso, fulano, faz aquilo. E é isso, tá? É esperado. Não é isso aqui, ó. Você faz a lista de trabalhos e a sua casa aparece arrumada só porque se você tem filhos maiores, igual os passarinhos da Branca de Neve. E mesmo os filhos menores com capacidade maior. Não tem um brinquedo no chão porque você tem um filho de 6 anos. Vai nessa, vai esperando, né? Não, porque daí se ele sair, ele já tem capacidade, né? Catar todos os brinquedos, os calçados, né? 5, 6 anos. Mas você tem que ficar insistindo, batendo naquela tecla, insistindo até quando? Até sempre. Até quando ele faz sozinho e depois o outro dia não faz pela preguiça, e aí você vai insistindo e vai ajudando ele naquilo ali, né? Então, ou seja, esse dar amor, né? Esse fazer as coisas por amor, não para ser amado. E é maravilhoso ser amado, né? Mas assim, a experiência, a realidade mostra uma outra coisa. Você faz as coisas amando o seu marido e a maioria das vezes você não, não, não recebe de volta retribuído na mesma moeda do fazer coisas. Toma lá esse ato aqui de amor, me devolve cá outro ato de amor. Não. Isso não é uma conta matemática, não é uma contabilidade, né? Que é medido dessa forma. Porque tem pagamentos que você só receberá na vida eterna. Graças a Deus, né? Que a gente vai juntando essas moedinhas lá. Né? Às vezes eu falo para as crianças, né? Às vezes elas falam assim: mãe, às vezes eu falo assim: vamos fazer aqui tal coisa que eu vou dar um geladinho para cada um, hein? Quando a gente terminar esse serviço aqui, todo mundo vai ganhar um geladinho, como que fosse a recompensa, né? E aí tem coisas que não, olha, me ajuda aqui que vocês vão receber uma grande recompensa de Deus, né? A recompensa vai ser depois, né? Deixa para receber depois, não queira receber tudo agora, né? Não queira pagar de, né? Ai, que boa mãe, olha como ela é uma boa mãe, dedicada, faz rotina, né? Todo mundo jogando confete, né? E aí chega um belo dia na sua casa, a sua sogra ou uma visita, a sua mãe, sei lá quem, a sua vizinha fofoqueira, e a sua casa tá uma bagunça. A frente da sua casa cheia de folha, que você não consegue varrer. A minha. Mas eu tô falando da minha realidade, minha amiga. E a sua vizinha vai, a calçada dela chega a ser penteada, sabe? Ela vai até o asfalto,
de tão caprichosa que ela é. Então, assim, a maternidade também esfrega na nossa cara o nosso orgulho. A gente passa umas humilhação para se tornar mais humilde diante das pessoas, diante do mundo e diante de Deus, sabe? E a gente vai quebrando a nossa crista, né? Olha, Luara, eu não consigo nem contar para você, em questão de número, tantas humilhações que eu já passei, sabe? Desde dos exames de pré-natal, sabe? Das coisas humilhantes, a situação ali, até as coisas das crianças mesmo, sabe? Das coisas do dia, o comportamento das crianças, a minha, a minha, a minha, é, a minha execução como mãe, sabe? A minha função, sabe? Ah, é uma lástima, né? Você olha, Acho outro que dia lá no toda mãe grupo, tá assim, não né? é? Toda Outro mãe. dia lá no grupo de WhatsApp, as meninas falando, poxa vida, meu filho tá com cárie, que pancada no meu ego materno, né? Puxa, como que eu pude deixar a cárie? Por que eu não dei uma voadora nessa cárie a hora que ela chegou no dente do meu filho, né? Né, Luara? Olha, o meu filho pegou bronquiolite. Por que eu não, né, não meti o pé nesse vírus a hora que ele chegou no meu portão, né? Então, algo assim. O Senhor vai nos ajudando a fazer por nós, fazendo para nós aquilo que a gente não faria, que é se humilhar diante de Deus. Olha, de madrugada, recorrer a Deus, Senhor, eu estou muito irritada. Coitadinho do meu filho, né? Ele merece um pouquinho mais de boa vontade. Me ajuda. Recorrer a Deus com humildade, né? Qual é o pedido que Deus não atenderia se a gente pede com humildade? Senhor, eu não tenho paciência. Eu só não largo chorar aí, porque senão eu vou presa, meus vizinhos vão chamar o conselho tutelar. Mas a minha vontade, Senhor, é de deixar o bichinho chorando e ficar aqui dormindo. Mas isso não é possível. Me dá, Senhor, esse amor. Me faz atender o meu filho do jeito que o Senhor me atende. Né? Eu estou aqui com a minha bocona aberta, chorando, fazendo minhas birras, né? E o Senhor se inclina até mim. O Senhor vem ao meu encontro. Eu acho que não tem, não tem cura maior que essa, sabe? A humildade diante de Deus, porque é Gente, uma, é uma, é uma forma de se achar grandes coisas, ficar achando que você não vai se irritar, não vai dar uns gritos com a criança, não vai perder a paciência. Eu não estou dizendo, gente, que ai, não é normal você ser a louca. Eu não estou dizendo isso. Tem mães equilibradíssimas, com autocontrole de uma forma assim, sobrenatural. Existem essas pessoas sim, tá? Inclusive eu conheço algumas dessas pessoas e é assim, só que aquilo foi alcançado mediante a humildade, né? Só Deus sabe, né? Quantas abaixadas de crista que essa pessoa não deu diante de Deus para que Ele concedesse aquela graça, aquela glória, né? Então, aquela virtude. Né? Então, a pessoa que alcança a paciência é uma pessoa humilde. Ela é humilde, né? Ela aceita sofrer pelos outros. Ela não acha que ai, minha criança fazendo birra na missa, que carão. Ai, Luara, já passei tanto carão com criança na missa, que já me deu vontade de vir embora no meio da missa, inúmeras vezes. Mas me colocar diante dessa humilhação, falar, Senhor, olha, me ajuda, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar em comunhão contigo, com o seu corpo, com o seu sangue. O que eu faço? Eu estou querendo ir embora, Deus, me ajuda. Né? E aí Deus vai abrindo portas, Deus vai, né, mostrando aquela luz ali. E aí, quando a gente vê, passou. E às vezes na próxima missa, Deus manda o sono da paz, aquela criança fica mais calma, tira um cochilo, né? Ou se acalma. Né? Isso, nossa, eu perdi as contas. Uma coisa que eu faço durante a missa, e eu até recomendo, é super eficaz. Quando você vê aquela criança embirrada, barulhenta, querendo. Os meus gêmeos às vezes falam: eu quero ir no banheiro, eu quero fazer cocô, eu quero fazer xixi. Alto ainda, né? E aí eu pego no colo, querendo morrer, querendo dar um sacatrapo e vou rezando repetidamente a oração do Santo Anjo. Assim, às vezes no ouvidinho da criança, às vezes ela tá ali relutante, vou rezando, 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 rezando. Gente, olha, é batata.
vou rezando, vou pedindo, olha, faça, faça o que eu não posso fazer, anjo da guarda. Você pode, eu não posso fazer, chegar no coração dessa criança, né? Eu não tô conseguindo. Tô querendo chegar no bumbum dela, dando umas palmadas. Mas no coração eu não consigo. Né? E vai rezando repetidamente. Olha, é batata. E nesse choro noturno, né? Tem mãe, Luara, não sei se você tem aluna e cliente assim, que o neném acorda e ela fica lá acordada porque ele tá acordado, mas ele tá quietinho. Ele mamou, trocou fralda, mas ele tá lá com o olhão aberto e ela não consegue dormir. Olha que coisa, né? Ela fica com dó de deixar o pobrezinho lá. Mas calma, você pode dormir. Se ele tá com o olhão aberto, né? Às Tá vezes tá até treinando acordado. habilidade, né? Às vezes eles Ué, acordam pra ficar treinando habilidade, ficar o rolando, bichinho ficar lá, se ele não tá conversando. chorando, você pode dormir tranquila, que o choro do neném vai te acordar, né? Você, ai meu Deus, mas eu vou deixar o coitadinho aqui, que tipo de mãe que eu sou? Eu conheço pessoas assim, Luara, que não conseguem dormir quando o neném tá acordado de madrugada. Ela quer ficar fazendo companhia, fazendo sala. Pode ficar tranquila, não precisa fazer sala, ele é de casa, ele fica bem, entendeu? Não fica em paz. Verdade. Hoje, gente, eu queria falar pra vocês que essa sabedoria da Gi aqui, ela compartilha lá no clube da Gi. Hoje você vai abrir as inscrições? Então, eu tô para abrir as inscrições do clube, né, para as pessoas que quiserem entrar lá e conversar com outras mães. A Luara também é do meu clube, porque é assim, eu só ando com esse tipo de mãe aí. É o nível de pessoa que eu escolhi andar, entendeu? Nós somos tudo da pesada, os nossos assuntos é tudo da pesada lá no clube. Então, assim, as mães conversam e fazem essa troca de experiência, né? Às vezes, o que falta é só alguém dizer assim, não, isso daí é normal, é comum, fica tranquila. Né? Quantas conversas, né, Luara, com as mães ali que a gente tem, e simplesmente a mãe, gente, é normal isso? Fica, tá, não, beleza, então eu vou relaxar. Né? Às vezes nem ela não quer nenhuma solução para o problema, né? Ela só quer saber se é normal aquilo ali. Então isso é muito importante, né? Você andar, escolher a sua rede de contatos, que sejam pessoas normais, boas pessoas, mães que estejam, não boa mãe, a mãe maravilhosa, mas né, eu fui picado pela mãe maravilhosa, eu acho um barato esse meme, mas aquela mãe que está ali buscando, aquela mãe que às vezes tem as impaciências dela, que tem as crises dela, que tem os altos e baixos, essa que é a mãe maravilhosa, a mãe normal, de carne e osso, que vai rezar o terço e as crianças estão correndo para lá e para cá, que ela não pode acender uma vela no baixo, porque Deus o livre, bota fogo no cabelo de uma criança. Né? Aqui, se a gente vai acender uma vela para rezar, você gasta mais sofrimento cuidando da vela para ninguém se queimar do que qualquer outra coisa. Né? Então, esse tipo de coisa a gente compartilha uma com a outra. Claro, você não vai ficar mostrando na internet, esquece isso, minha amiga. Você que está aqui na internet, esperando que a gente mostre as crianças brigando, se bruxando de birra. Não rola, não vai rolar. A gente mostra uma coisinha ou outra, um recortezinho. Agora, a pauleira é nós e Deus. Entendeu? Ninguém vai ficar falando mal aqui da minha criança, dando birra, dando malcriação, cabocona aberta, não. Só eu, entendeu? Então, mostra a realidade. Não vou mostrar. Mas eu conto a realidade para vocês, que já está de bom tamanho. A gente relata, né, Luara? A realidade no sentido assim, a criança não está comendo bem. Passou o dia só com um ovo e umas balinhas de gominha. Né? Então, beleza, aplausos para esse ovo. Né? O restante, vamos deixar. Mas assim, passou o dia hoje, comeu 3 pedacinhos de carne, comeu uma banana, palmas para banana. Né? E, teve lá, né, os leites, uma colher de Toddy que ela surrupiou do pote, mas ok, né? A gente vai levando com equilíbrio. E não é levar as coisas assim, querendo romantizar tudo, querendo que tudo seja um Perfeito. mar de rosas, né? Ai, gente, né? Welcome ao meu jardim encantado. Não é isso. Mas você olhando para as coisas e falando assim, gente, isso daí é normal. As mulheres tá tudo passando isso daí. Você quer ver uma coisa, Luara, que a gente tem muita neura, mas que é uma coisa normal? As mudanças do corpo depois da maternidade, né? Nenhuma mãe de muitos filhos, quem faz isso são as blogueiras, as pessoas que estão com o corpo em dia. Mas nenhuma mãe de muitos filhos vai mostrar as pelancas da barriga dela aqui.
a celulite, as estrias braba, vai mostrar o tanto que o peito dela caiu na internet. Esquece, mas caiu, entendeu? Já era. E aí você vai amenizando os danos, vai passando uns creme, vai fazendo umas dietas, vai fazendo umas academias para tentar manter, combater um pouco a lei da gravidade. Mas assim, isso é algo que é real, né? Então você tem a sua amiga lá que tem 4, 5, 6 filhos e você vê, às vezes você vê ali, puxa vida, até com a brusinha de malha dela aqui no calor, com as dobrinhas tudo dobrada ali no buchinho. É isso, né? Você vai lidando com isso de uma maneira mais natural. Porque o que é comum, né? Você engordasse 40, 50 quilos depois que você foi mãe. Não vou te dizer que é comum e nem saudável, mas é normal. Acontece. Aliás, é comum. Não é normal dentro do sentido assim, é saudável, engordei 30 quilos na gravidez. Não é assim mesmo, fica tranquila. Não vou ficar tranquila, mas eu vou saber que tem muitas mães que passam por isso aí. Aí, se der para emagrecer um pouco depois, a gente vai. Se não der, né, a gente segue usando o nosso G1, o nosso G2, o nosso plus size, entendeu? As nossas brusinhas larguinhas, nossos vestidinhos godê. A gente segue amenizando os danos, né? É isso que eu quero dizer. Você olhar para a realidade, buscar amenizar aquela situação. Às vezes não vai resolver de tudo em absoluto. Nem a situação do sono, ela não é absoluta. Verdade. Basta rodar uma virose, você vai ver, minha amiga, o que é privação de sono. O febrão à noite, criança vomitando e você preocupada se, ai meu Deus, será que vai nausear, engasgar com vômito? Né? Aquela criança chatinha, chorosa de madrugada, tossindo. Então, assim, tudo está suscetível à mudança, a desestabilizar. O que a gente precisa é procurar sempre amenizar. É isso que o senhor faz conosco, né? Ele vai amenizando ali a nossa caminhada, a nossa Essa vida. dificuldade também com a nossa aceitação, né? Porque tem mães que vivem fora da realidade, elas querem que seja tudo sempre perfeito, fora da realidade. E aí elas acabam, não têm a maturidade de entender que na internet é um recorte, e aí elas veem a vida das outras pessoas perfeitas e pensam, mas por que a minha vida não é perfeita, né? Mas não existe vida perfeita, né? E mesmo a mãe de mais filhos, sabe, Luara, ela vai encontrar um desafio. Eu conversei com uma mãe de 9 filhos e ela estava desfraldando o 9º filho, com muita dificuldade. E aí eu conversei com ela, falei, olha, tal coisa, e tal estratégia, pai. Ela falou, Gisele do céu, você sabe o que eu estou fazendo? Eu tô comparando essa minha criança com as outras 8, que foi assim, mais ou menos padrão. Foi a idade X, o tempo X. E o que eu não estou olhando para ela, né? Não estou olhando para mim, é simplesmente isso. E aí, ó, ela achou por bem dar uma recuada no desfraude, falou, não, vou colocando a fralda quando eu ver que tá um dia muito, né? E vou aos poucos desfraldando, sabe? Então, realmente assim, puxa vida, a pessoa experiente, mas que naquela situação ela precisou acessar não a experiência dela, mas a maturidade, esse olhar caridoso para a realidade, né? Puxa vida, olha com caridade para o seu filho, tenha compaixão dele, né? Eu queria que até esse dia eu estava pensando nisso, né? E você também, sabe, Luara, esse trabalho que você presta aqui de atendimento de rotina de sono e tal, né? Que esse bebezinho, filho dessa mãe que foi atendida por você, pudesse te dizer, nossa, Luara, como foi bom a minha mãe ter recebido a sua mentoria, ela mudou tanto comigo. Sabe, eu fico pensando nisso às vezes, né? Não é de você, considerar a criança. Não é isso. Mas você olhar o quanto também é sofrido para a criança. O quanto também é sofrido. Eu falo, um bebê dormir bem não é um benefício para mim. É para ele em primeiro lugar. Ele precisa daquele sono para se desenvolver, para crescer, para estabilizar as funções neurológicas, sabe? O bebê precisa dormir bem. Ele ficar chorando a noite toda, chorando várias horas, não é bom para ele. Né? A gente precisa olhar com compaixão. O que eu posso fazer,
né? E aí sim a gente consegue agir. Porque quem está de fora, no caso da Luara, que vai fazer esse atendimento de mentoria, é esse olhar que ela tem. Puxa vida, o que eu posso fazer por esse bebê e por essa mãe? Ela não está inundada naquela emoção, naquele cansaço, naquela desestabilidade. Então, às vezes a gente resiste muito, né? As mães mais antigas, principalmente. Tem mãe nova também que resiste muito. Onde já se viu, né? Eu precisar contratar uma pessoa para me ajudar na questão do sono. Essa pessoa não vai estar morrendo de canseira igual você, minha amiga. Querendo pegar o seu neném, colocar numa caixa, escrever doação e pôr lá na calçada. A consultora de sono, qualquer tipo de consultoria, de atendimento, de auxílio materno-infantil, ela está isenta. Ela não está aí no BO conjugal, você e o seu marido. Ela não está tretada com o seu marido aí para desestabilizar mais. Ela vai conseguir olhar a sua situação, identificar as questões que podem ser ajustadas com essa ótica lúcida. Desculpa, mas a gente não fica lúcida, não. Tem hora que a gente, né? Tem hora que a gente não tá, né, tá ali com picuinha com o marido, tá com a outra criança, o filho maior dando problema na escola, porque chegou o irmãozinho, tá com o outro fazendo xixi na cama, tá com as contas atrasadas de mês, tá, tem tudo isso. Uma pessoa com um olhar de fora, seja um terapeuta, seja um consultor, né? Ela vai trazer esse olhar de lucidez. Gente, quantas vezes? Essa semana mesmo recebi um áudio de poucos minutos da Rafaela, uma amiga e psicóloga, e eu chorei umas pitangas lá. Aqui. Travou. Não, mas eu disse assim, Voltando. eu escutar essa pessoa com esse olhar de fora, né, eu chorei as pitangas lá para Rafaela, uma amiga psicóloga que me socorre nas horas braba. E falei, Rafa, ela pegou, mandou 2 áudios bem pontual, bem. Eu falei, tá pega, beleza. Escutei os áudios e já pude me reposicionar. Não é que eu resolvi o problema, nossa, né? Como que é? O coach. Não, mas eu pude me reposicionar. Eu que tava dando uma de doida. Entendeu? Era eu, o problema era eu. Né? Então, e é outra birra também que as mães têm. De achar, mas o problema, a culpa sempre é da mãe. É de quem? É da avó? É da bisavó? É da vizinha? Né? A responsabilidade, né? É nós que estamos aqui com a mão na massa. Mas o meu marido. Ok, o seu marido já acordou para a vida? Ele já enxergou o problema? Não. Então você acordou para a vida, você enxergou o problema, então você vai atrás, e aí depois, vendo né, o seu movimento, isso também vai ajudar o seu marido. Quantas vezes? O nosso Antônio, ele mudou muito, ajustou muito a questão da ajuda com os filhos, vendo a minha conduta. Né? Não foi algo assim, você tem que me ajudar, você tem que... Pega esse menino, acalma ele. Não. Ele foi, aos poucos, ali sendo envolvido, olhando. Não, ela está cuidando, puxa vida, né? Eu posso cuidar também. Né? Ela está sobrecarregada, puxa vida, não me custa. Né? Isso foi sendo construído também através da minha iniciativa. Não iniciativa de detonar ele. É lógico, tem hora que a gente precisa dar aquelas abridas de olhos, né? Nos maridos. Mas nada abre mais o olho, o ouvido do marido do que a sua ação. Né? Você fazer as coisas que precisa ser feito, né, da melhor maneira possível. Sim. E aí isso é o convite, né, para que ele faça a parte dele. Verdade. Hoje uma coisa que eu queria falar, que a gente pode encerrar, já tá dando 1 hora de live já. Tá, né? Aí, que eu fazia assim, quando o José tinha uns 2 meses, eu acho que ele acordava de umas 4 da manhã e dava, mas já quebrava aquele sono, ficava cansado, depois acordava cedo pra cuidar, né, de 4 crianças. Então era uma novidade pra mim ser mãe de 4 filhos, né? Querendo ou não, mesmo que você durma a noite inteira, você vai sempre viver cansado conforme os filhos chegam, porque vai ser sempre uma novidade, você tem aquela demanda maior pra cuidar, né? Uma pessoa a mais que você tem que cuidar. Vai ficando mais fácil, porque você tem mais jeito com a coisa, mas mesmo assim, sem cansaço, né? E também vai ficando mais fácil que tem os filhos mais velhos, às vezes ficam ali como que é, coagueta, o irmão, ela fala que tá fazendo alguma arte, então você tem alguém sempre de olho. Então ter um filho mais velho é uma coisa que ajuda, né?
Diferente de você ter só bebezinho em casa. Com E aí certeza. eu fazia o quê? Eu planejava o meu descanso. Eu lembro que eu tinha até compartilhado aqui no Instagram que eu tava fazendo isso. Eu criava, né, a nossa rotina em casa, então ali depois do almoço ia todo mundo descansar, não tinha escolha, porque eu precisava descansar. Então o que eu Sim. fazia? Eu colocava o José para dormir, aí eu colocava a Maria para dormir, depois eu pegava os dois maiores, são mais difíceis de dormir, aí eu falava, a gente vai descansar agora. Então aí eu deixava eles lá no quarto, né? Tinha dias que eu deixava eles assistirem alguma coisa, mas eu falava, agora eu vou descansar. Eu tirava ali um cochilinho, às vezes, de 30 minutos, uma hora, e Sim. pronto, É muito descansei, sabe? reparador. É. Ia me aguentar ali de ficar até às 7, 8 da noite cuidando ainda da rotina das crianças, de jantar, atividade, não sei o que, a gente que passa o Sim. dia todo com os filhos em casa, né? E aí, planejar esse descanso era uma coisa planejada. Eu não ia simplesmente falar, não, hoje eu vou descansar, amanhã eu não vou. Eu falei, não, todo dia eu vou ter esse meu tempo, que eu Perfeito. preciso, né? Nossa. E as mães, elas ignoram que elas têm que descansar também. Sim. Elas acham que é uma coisa errada, né? Aquilo que você estava falando, que elas pensam que é Porque aí, preguiça. porque aí o marido chega e vai descansar, você acha errado, você fica com raiva. Chega às vezes do serviço, ou vamos supor, um sábado e um domingo, com o marido que trabalha fora de casa, que trabalha em casa também, mas ele deita um pouco para descansar e você fica lá pé da vida. Onde já se vê, ele tá ali deitado, e eu tô fazendo meus corre aqui, tô atarefada. Então, quer dizer, ele não acha errado ele descansar, entendeu? Quem acha errado, você descansar, né? É você mesma que acha errado o descanso. O descanso não é crime, minha gente, não é preguiça, né? Assim como férias, né? Assim, férias que eu falo assim, dá um passeio. Eu resisto muito para essas coisas, sabe, Luara? Às vezes eu fico pensando assim, gastar dinheiro com isso, sabe? Às vezes fazer uma esbanjadinha comprar 2 potes de sorvete, fazer uma rodada aqui em casa, sabe? Isso a gente fica vendo como algo ilegal, algo que você vai desperdiçar, você vai contra a economia, né? E não é isso, né? Existe esse momento de relaxar, de lazer, de assistir um filme de noite, um filme, né? Um filme, uma série. Hoje mesmo uma amiga me perguntou, Gi, você é difícil para você assistir um vídeo? Eu fiquei pensando no ar, eu falei, mas eu sempre gostei de filme. Todo sábado e domingo à tarde, às vezes eu e o Antônio, às vezes as crianças iam brincar ou dormir, fazer uma coisa, eu e ele colocava, de dia mesmo, colocava um filme, que não fosse uma coisa que tivesse alguma cena difícil para as crianças chegar e ver, né? Mesmo não de coisa de pornografia, mas, por exemplo, até às vezes tem uma cena violenta, né? Você assistir um filme que tem uma pessoa morrendo, gritando, né? Aí a gente, às vezes, pondera isso daí, né? Mas assim, eu assisti esse filme, fazia uma pipoca, uma coisinha, eu e o Antônio, 1 hora, 1 hora e meia. E hoje, eu me vejo assim meio culpada hoje em dia. Eu disse, Antônio, vou procurar um filme para nós assistir. Eu fico pensando, tem tanta roupa para dobrar. E agora me fala se naquela 1 hora eu vou dar conta do serviço que está acumulado. Entende? É uma coisa objetiva. E aquele momento agradável com ele, que sabe que ficou muitos na minha memória, eu vou perder, vou abrir mão, sabe? Eu vou abrir mão. Eu vou trocar a troco de não terminar um serviço, de começar um serviço e não terminar. Então, assim, não é nem por algo que. Não, eu vou trocar esse momento por terminar tal coisa e deixar isso aqui concluído, né? Visualmente concluído. Não. Né? Então, a gente precisa. E é uma coisa de mérito, sabe? De mérito. Eu tenho muito isso, esse demérito. Será que eu mereço? Né? Aquela coisa de estar sempre sofrendo, tem que estar sempre né, sofrendo, comendo capim para poder dizer, né? Que, né, sempre penando, sabe? E não, às vezes tem esse momento que você vai, e não só descansar, esse descanso físico. Quando os filhos são pequenos, ele é muito necessário. Mas depois tem aquele descanso mental, que é aquela troca de atividade. Então, depois do almoço, eu vou fazer um artesanato. Vou pegar um tapete de crochê, eu vou, né? Não sei o que as mulheres gostam, né? Mas eu tinha muito essa pegada do artesanato, sabe? Bordar. Eu gostava de fazer aquele pet appliqué, que você borda, aplica o tecido. Você sabe qual que é, Luara? Aplica Não o sei. recorte no. Eu fazia muito isso no enxoval dos meus bebês, a fraldinha.
E então, eu amava fazer aquilo. E qual que é a diferença de você deixar de fazer um trabalho de casa, lavar a louça, limpar a casa, para fazer, no caso, um trabalho manual, que é isso que eu estou dizendo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, fazer um bolo, atividade física. Tem gente que relaxa com atividade física. Existe esse modelo de pessoa. Eu não sou, mas tem. E aí eu fazia, e aí quando eu terminava aquele trabalho, gente, era uma satisfação, um senso de produtividade que eu levava para o meu serviço da casa. Eu não sei se você tem isso, Lara, mas às vezes quando eu saio na rua, com uma saída rápida assim, as crianças, até para ir no mercado, né, uma coisa rápida, então não fiquei com as crianças, eu vou. Às vezes eu passo na vitrine de uma loja, de um showroom, sabe essas lojas de decoração, e aí você olha, né, aquela sala arrumada, com aquele vaso, e aquilo te dá inspiração para a tua realidade. Aí se você chega em casa com aquele olhar revitalizado, sabe? É como se você tivesse limpado o seu olhar, né? Eu tô olhando Verdade. aqui o jeito que tá a minha casa, tá, mesmo que não tá tão bagunçado, mas sei lá, tem um negócio que tá ali que eu já fiquei dessensibilizada para aquilo ali, né? De tanto que tá, né? E aí às vezes quando você sai, às vezes visita uma amiga, vê uma outra casa, hoje mesmo, a hora que eu saí do açougue, eu fui cedo no açougue, rapidinho, de bicicleta, e aí a mulher, aí eu olhei para dentro da varanda da casa, a casa da dona fica lá no fundo. E aí ela tem a varanda dela, toda com esses móveis de madeira antigos, sabe, Ai, Luara? lindo. Com cristaleira, com aqueles pule antigos, aqueles pratinhos pendurados na parede. E eu olhei, aquilo me deu uma inspiração tão grande, sabe? Aquele armário de madeira de demolição, aquele moinho de café. Sabe aquele negócio de moer café que ela pintou, colocou na parede, colocou umas xicrinhas? Eu olhei para aquilo e me deu 5 minutos. E a moça foi tão simpática, ela falou, vim aqui para você olhar. Aí eu olhei, sabe? Tinha uma chaleira. Então, essas coisas, elas revitalizam, né? Eu estou dizendo tudo isso como fonte de descanso. Não só o deitar e dormir, mas também buscar essas outras coisas, né? Se Sim. a hora que o marido chega, as mulheres que gostam de fazer uma caminhada, né? Então, caminha, onde você possa olhar para coisas que vão te inspirar. Né? Não ficar, ai, que vontade de ter um sofá igual esse, meu sofá horroroso. Não é esse olhar. É olhar de se inspirar. Uhum. Olha que ambiente harmônico, olha essas cores, olha, tem almofada. Meu sonho é ter almofada no sofá. Pergunta se eu consigo. Aqui em casa as crianças põem no chão, aí pega e leva pro quarto para dormir, né? Só põe umas almofadinhas. Mas eu sigo tentando, sabe? Forrar uma mantinha no sofá. Eu não desisto, não, sabe? Eu Hoje, aí, continuo. um outro erro que eu vejo das mães, que eu também cometo, às vezes a gente tá muito estressado em casa, muito cansado, a gente deita para descansar fisicamente, mas a gente pega o celular e É, fica cansando pior. mentalmente. Nossa, Aí a gente tá até descansando nosso corpo, né? Que não tá mais em pé, a gente dói até as pernas, de tanto que a gente fica em pé. A gente fala, não, preciso descansar minha coluna agora. não Eu tenho é. 26 anos falando coisa de eu Também. falei, preciso descansar minhas colunas agora. E aí, mas não, aí eu Perna. vou e canso mentalmente. Eu vou e me Isso. canso, me envolvo às vezes Perfeito. numa discussão na internet, aí vou olhar a fofoca não sei da Aí onde, você aí passa ou então vou a olhar, raiva com os comentários. é, Você passa a raiva aí com os vou comentários dos vídeos. Aí aquela mãe, que, por exemplo, eu lembro que eu fiz isso no meu pós-parto. Eu falei, não, eu não posso ficar aqui. Eu usava só para trabalhar, então eu precisava estar lá na internet. Mas eu pensava, eu não posso perder tempo aqui. Eu não vou ficar vendo story de todo mundo. Eu vou postar meu conteúdo e vou embora, sabe? Eu vou vir só responder e vou embora. Porque se eu Eu for também tô ver fazendo os assim. stories de todo mundo que eu gosto de acompanhar, né, que Sim. são muito bons, que eu não vou conseguir descansar. Aí eu vou perder o tempinho que eu tinha para dormir. É a sonequinha de 1 hora que a gente tem, né, no pós-parto. Aí falou, se eu não descansar agora, depois vai me dar uma crise de dor de cabeça. Mas eu vou perder o sono, porque a luz do celular branca, né, tira o nosso sono. Isso até à Sim. noite. Às vezes as mães têm uma chance de dormir ali na primeira hora da noite, dali das 8 às 11, que os bebês costumam dormir bem esse horário. Mas elas Sim. não dormem porque elas ficam, né, querendo Na relaxar no celular. atividade. É verdade, E Luara. aí vai relaxar no celular, você não tá relaxando mentalmente, você vai ficar com a mente cansada. Sim, Então, você tem que ser concordo. ordenada, mas é difícil, porque hoje em dia a gente tá tudo viciado, né? Mas você tem que ser ordenada. Fala, não, vou só olhar isso aqui
colocar um tempo, colocar o despertador e falar, pois eu vou desligar que eu tenho que dormir. E aí tem a latência do sono. Se a pessoa não desligar tudo, pelo menos 1 hora antes de dormir assim, ela vai demorar ainda 2 para dormir. Demorar Então já isso. perdeu 3 horas de sono ali. E aí vai Sim, dando mais insônia, privação de sono. Então a gente teve essa noçãozinha de também ter ordem na nossa vida e prioridade. Olhar, não, eu tenho que descansar. Eu não posso ficar aqui por mais que eu goste, isso é um lazer para mim, mas vai me cansar mentalmente. Eu tenho que ser menos tempo. Eu fico um pouquinho, depois eu saio, vou fazer uma atividade mais relaxante para eu poder dormir. Né? E aí consigo ter um soninho, depois eu vou conseguir atender o meu bebê na madrugada com mais paciência. sim. Depois eu vou conseguir acordar cedo, eu também fui dormir um pouquinho mais cedo. Aí eu vou conseguir acordar mais cedo com o meu bebê para organizar a rotininha dele e vai ficar bem melhor. Mas Sim. falta muito a nossa ordem, né? Falta, Ah, Luara, com certeza. E eu vejo também que, olha, você falou tudo. Esse sono eu sempre pratiquei esse sono das 8 às 10. Às vezes, ainda tem, como eu tenho filhos maiores, 8 horas, não tá tudo zerado aqui em casa. E aí, o Antônio, ele segura as pontas para mim, nego, vou deitar um pouquinho, para me cuidar do neném depois. Então, às vezes, ele segura as pontas do mundo acabando, né? Como eu tenho mais filhos aqui, e aí tem os adolescentes, tem algumas as coisas para ajeitar para o dia seguinte. E aí eu deito. Eu durmo ali até das 8 até umas 11 horas. E às vezes o neném chora. E eu consigo ter um pouco. Eu continuo cansada, né? O corpo ainda tá pedindo. Mas assim, é outro padrão. Principalmente no pós-parto. O Antônio sempre me dá suporte nisso, sabe? Às vezes 7 horas, né? 7 horas da noite, deita até umas 11. Isso é muito bom, é muito reparador, vai ajudar muito na privação da madrugada. sim. Então, Gi, mas tu quer falar mais alguma coisa pra gente concluir? Não, é isso. Ai, se deixar, a gente conversa a vida toda, né? E o que eu quero dizer é isso, sabe, queridas? Não economiza para amar, sabe? Aproveita muito, aproveita o tempo. Não é só porque, ai, Deus o livre, né? Pode ser que seu filho não esteja com você até o seu último dia, né? Pode ser que. Mas assim, eles vão crescer. Eu tô sentindo muita falta, Luara, de um bebezinho. A Lucy tá com 1 ano e 3 meses. E eu tô sentindo falta, sabe? Porque você tem um apego, né? Assim, eu, pelo menos, Gisele, eu não rejeito, né? Eu não sou aquela pessoa que vai dizer Deus livre, né? Bebê. Não, eu não rejeito os bebês. Eu acho que dá para desfrutar. Tem o seu sofrimento, o seu sacrifício. Mas depois você vai lembrar, quem tem filhos maiores, estiver vendo essa live, quem tem filhos adultos, vai saber do que eu tô falando, né? Vai lembrar daqueles momentos daquele nenenzinho pequeno, aquela cabecinha cheirosa, aquele rostinho molinho, morninho. Você vai querer desfrutar daquilo e não vai ter memórias para lembrar. Vai ter sempre aquela lembrança de estresse, de sofrimento, de pesar. Né? Olha, com a Lúcia, que foi agora a minha 13ª filha, que parecia, nossa, agora vai acabar de despencar. Foi tão maravilhoso, sabe? Esse primeiro ano de vida dela, que coisa maravilhosa, sabe? Porque Deus me deu essa graça de poder já estar reconciliada com o que é um bebê, uma criancinha maior. Deus já me permitiu enxergar isso. O que é essa pessoa, né? E poder amar do jeito que ela é, né? E aí, com o passar dos filhos, a gente vai aprendendo. Né? Às vezes a gente olha e lamenta tanto, né? Principalmente o primeiro filho. Ai, Luara, eu tenho tanto lamento do meu primeiro filho, de tanta coisa assim que eu poderia ter feito melhor, tanta coisa que eu errei na educação, no cuidado, sabe? Mas assim, eu olho para tudo isso e ele ainda está aqui. Ele tem 15 anos. Então eu não vou ficar lamentando em cima disso. Tem muita coisa que eu posso fazer por ele e com ele ainda, né? Verdade. Então é isso. Aproveite, desfrute, né? Tire felicidade do cotidiano. Existe felicidade no cotidiano. É verdade. Gi. A Gi é uma maravilha, né? Muito obrigada, Eu Gi. que Aí, se você quiser agradeço. ouvir a Gi todo dia lá no Clube da Gi, ela tá lá conversando, mandando muitos áudios para acalmar o coração das mães, né? Trazer a experiência dela.
E lá as mães têm realmente uma rede de apoio, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar lá. Ela tem psicóloga, tem tudo quanto é gente lá que ajuda. E tem também o grupo fechado do Telegram, que tem aulas lá de diversos profissionais, né, Gi? Pra Sim. ajudar as No mães. Instagram, sim, tem? Isso. Então, muito Sim. obrigada, Gi, pela Eu que live. A agradeço, gente tem que Luara. marcar um café, Gi, pra Ai, ir no meu café. É muito difícil. Mas aí um dia a gente marca, um dia dá vamos certo, marcar né? assim, se Deus quiser, se Deus quiser. Isso. Muito Luara, obrigada, fica com gente. Deus, tá? Fiquem Deus com abençoe. Deus. Fica com Muito Deus. obrigada, Tchau, tchau, gente. queridas. Tchau. Ai, meu Deus. Achei que eu tinha encerrado. E amanhã a gente tem live também, 8 da manhã, aqui no meu perfil, com a abertura da consultoria de sono, tá? Muito obrigada, gente, por terem ficado na live. Tchau, tchau.